Boa noite, Renato Vilhena falando no canal Bate 68. Peço para se inscrever quem não é inscrito, curtir e acionar o sininho de notificações, né? Hoje foi a entrevista do Pedrinho, 2 horas e mais ou menos 12 minutos de duração. Foi uma mistura de esclarecimento e desabafo, já que ele não dava entrevista, pasmem, desde novembro, né? Passa rapidinho. Algumas coisas que ele falou que eu sei que todos dizem que é o mais do mesmo e tal, mas é aquilo, né? Isso é o ônus de quem pegou o Vasco na situação que ele pegou, ele tem que dar jeito. Por exemplo, o Balbuena, que foi especulado no Vasco, disseram que o Felipe Diniz não queria ele, pela característica de jogo dele, está acertando com o Grêmio. O Atlético Mineiro, os jogadores treinaram ontem com os bolsos do lado de fora, porque também estão salários atrasados, colocando na justiça. Só que, esses clubes ainda fazem times para disputar, né? Nós estamos com um elenco muito fraco. O Pedrinho de cara disse que ele não vai prometer. E o que mais assusta é que ele não disse que não vai prometer jogador de primeira prateleira. Ele disse que não vai prometer nem que escape do rebaixamento. Olha que merda, né? É óbvio que o maior absurdo que foi colocado, né, foi contra as ameaças que ele abriu 4 boletins de ocorrência, sofreu 4 ameaças. E um dos youtubers vascaínos aí, o tal de Crave, uma porra dessa, eu achando que ele era vítima, na verdade ele é o vilão da história, porque não se sabe, se alguém tiver me mande as imagens, que ele foi acredito em São Januário, mas ele incitou a torcida ao linchamento dos jogadores do próprio Pedrinho, inclusive, esse é que é o mais grave, ele deu, né, numa live dele, o endereço do Pedrinho, né, então, olha que sacanagem. Agora entenda até, agora falando muito sério, eu estou falando sério desde o início, quando muita gente fala, porque eu sou muito conhecido no bairro que eu moro, que é o Grajaú, que não é um bairro grande, no meio do futebol de salão, no meio do esporte, do futebol de salão e das amizades, do conhecimento e de outros lugares e tal, que eu falei, o pessoal fala, pô, vai ser vereador. Aí minha mulher fala assim, pô, tu quer morrer? Eu entendo ela. Se um vereador hoje, se eu falo uma coisa dela, tem medo, imagina, o presidente do Vasco. E o Pedrinho falou 3 vezes, colocou os bens dele à disposição, agora a família sendo ameaçada. Cara, estamos voltando à Idade da Pedra, né? Aos absurdos, né? Com toda a raiva que eu tenho aqui depois dos jogos, que eu vou, xingo o Pedrinho, mas para tudo há um limite. Aqui, em nenhum momento foi questionado a honestidade do Pedrinho, né? Sim, foi questionado a questão de gestão, que ele não obteve sucesso, pelo menos até agora, falta 1 ano e meio para acabar a gestão dele como presidente do Vasco. E um repórter, o Rodrigo Campos, até fez uma pergunta a ele, assim, meio dura, né? E ele respondeu, se a torcida achar, né, na sua grande maioria, que eu seja o problema, eu saio. Vai ser o primeiro caso da história de alguém vai sair, né? Ou sofrer até um processo de impeachment, acho que já houve uma vez, mas vai sair fazendo alguma coisa que a torcida não concorde. Ele, momentos assim que parecia que ele se emocionou, até quando um rapaz da ESPN perguntou para ele, né, se ele tinha, fez 2 perguntas, se ele tinha arrependimento de ter presidente do Vasco, ele falou que não, e a outra sobre a saúde mental dele. O Pedrinho se segurou, pediu desculpa e falou, depois eu falo com você em um outro momento. Quer dizer, a saúde mental dele tá fodida, foi pro espaço, né? Não porque ele já teve um episódio de depressão quando ele era jogador, nada disso, é porque a função que ele está exercendo, e sensível, que ele mesmo diz, sensível do jeito que ele é, que ele chorou no rebaixamento do Vasco quando era jogador, depois chorou quando o Vasco ficou naquele jogo contra o Bragantino em 2023, quer dizer, as pessoas mais sensíveis são mais abertas a esse tipo de sofrimento, né, de não fraquezas, mas sofrimentos, né, então, obviamente, ele está com o mental dele na merda, né, e a gente vê isso, né, até fisicamente você vê isso no rosto dele. Mas eu estou falando isso tudo, gente, porque a torcida, né, nós torcedores, a gente acha que a obrigação dele, e é a obrigação dele ter que pagar as contas, ter tudo direitinho. Mas a gente quer time, a gente está cansado de sofrer, cansado de nem mais ser chacota, porque os outros, em vez de querer sacanear, agora tem pena da gente, né? E aí a gente entende que a gente entrou numa competição sul-americana depois de muitos anos, que foi a Copa Sul-Americana, que saímos para o Del Valle. Agora, Papai do Céu foi bom, colocou-nos para jogar a Copa do Brasil nessa próxima fase com o CSA.
Parece até que o CSA não vai botar o time completo, o titular, porque ele vai disputar a semifinal da Copa do Nordeste, né? Mas ele falou que, por exemplo, só vem as coisas ruins, por exemplo, a indicação do Felipe e do Lucas Freitas, de outros jogadores lá, do Nuno Moreira, que ele mesmo não acreditava, e Tietchan foram do Felipe. E aí as pessoas só lembram dos que não foram, que deram certo, né? Disse que as pessoas dizem que ele paga 1 milhão por mês ao Felipe e 1 milhão e 700 ao Felipe Coutinho. Ele ficou tão puto com essa coisa que disseram, né? Que até publicaram, que faz nos pensar que ganha muito menos do que isso, né? Mas muito menos mesmo, né? Então, na verdade, hoje, mais do que o esclarecimento, foi um desabafo. Falou da SAF, que tem uma empresa contratada justamente para cuidar dessa parte. Falou da questão que tem 90... Ele deu 90 dias para uma empresa interessada em comprar 100% do potencial construtivo. Desses 90 passaram-se 30 dias. E ele disse que se bater 60 dias, a empresa responder, ele vai partir para outra. Mas tudo bem, Pedrinho. A gente entende, eu acredito na tua honestidade, na tua boa fé, na tua boa vontade de tudo, mas alguma coisa realmente tem que ser feita e mudada para que o time melhore. Por que os jogadores da base são dispensados, né? JP, Paulo Ricardo, Lincoln, o Paixão e outros, né? Que agora não me vem à cabeça, né? Aí você traz jogadores abaixo daqueles da base que são nossos, são moedas nossas, patrimônio nosso, adquirimos jogadores caríssimos e que não rendem nada. Ontem eu tinha dado uma relação de 12 jogadores aí que podem muito bem ser vendidos, doados, dispensados, seja lá rescindidos, o que for. Mas, por exemplo, jogadores que a gente sabe que ele não vai aproveitar, como o Lucas Oliveira, o Alex Teixeira, o Jean Menezes, Vitor Luiz, Puma, Cocão, acho que até mesmo o Garré, que ainda não emplacou, Lorde Augusto. E bota mais gente aí, porque é tanta gente fraca, ruim, que não deu jeito, que eu dispensaria também João Vitor. Mas o João Vitor, toda vez numa entrevista, ele é muito elogiado. Eu sei que hoje o Vasco é um problema de viver em crises, né? Crises antes, durante e pós-jogo, né? Aí ele falou, por exemplo, que criticava a gestão dele, que a sede do calabouço, a conta de água aumentou muito. Ele falou, sabe por que aumentou? Porque durante 20 anos era gato. Aí vocês veem, aí agora descobriram também que o Vasco deve 20 anos de PTU. Então, a gente entende, Pedrinho, você pegou essa rabuda, mas você pegou, cara. Você dá teu jeito como você tem dado na parte administrativa. Só que tem que dar na gestão esportiva. É isso que a gente está cobrando. É isso, gente. Boa noite. Que Deus, na sua inscrição e de todos os outros anjos, abençoe-nos e vossas famílias.